Senhoras e senhores, nos últimos 7 jogos entre Campeonato Brasileiro e simplesmente Sul-Americana, portanto jogos não fáceis, o Verratti em 5 tem 7 gols. O Verratti não é qualquer coisa não, é uma coisita, o Verratti é impressionante. Gente, vamos lá, vou tentar colocar em palavras o que eu penso sobre o Verratti, se é que eu já não fiz isso bastante aqui no canal. Mas antes disso, o Vasco hoje veio a campo com esses 11 jogadores aqui, diferente do que tinha sido no jogo ridículo contra o Corinthians no 3-0. Hoje, time praticamente todo titular, praticamente todo ideal, praticamente porque, se você olhar como é que ficava distribuído, olha só o que a gente tinha aqui, a gente tinha mais ou menos esse Vasco aqui, e o que falta aqui para ser 100% perfeito? Você tem Lucas Freitas entre os titulares hoje, porque diferente dos últimos jogos, hoje não tínhamos o Maurício Lemos, que tá com uma lesão na costela, não sabemos ainda se vai demorar, se vai ser rápido, mas, portanto, tivemos o Lucas Freitas, que, cara, foi aquele zagueiro que tava jogando durante o Campeonato Carioca, durante a reta final do Campeonato Carioca, mas todo mundo espera que o Lemos seja o titular. Então a gente tem um probleminha aqui na zaga, tá ligado? No meio de campo tem outro ponto a ser observado, que é a titularidade do Tietê, que aparentemente passou na frente do Paulinho. O Paulinho, Paula, ano passado, ele foi muito importante, ou melhor, 23. Em 2023, com o Ramon Dias brigando contra o rebaixamento, ele foi muito importante, ele foi um jogador, tipo, muito diferente, tá ligado? Difícil de se achar. Aí sim, ano passado ele machucou, e cara, desde que ele voltou, ele não conseguiu ser aquele Paulinho Paula todo, e portanto, eu acho que por isso, ele perde aqui, aparentemente, a titularidade pro Tietê, e no ataque, o que é titular por enquanto, que é Verratti, isso aí não muda tão cedo, tá ligado? Nuno Moreira, o que eu também acho que não muda. Agora o Garré aqui, que nem fez uma partida ruim. Eu acho que mais uma vez o Garré contribui. No último jogo ele tinha dado assistência do gol único do Verratti, né? Ele tinha dado assistência, mas cara, nos poucos minutos que entrou mais uma vez Adson, eu acho que o Adson pelo menos me prova, eu não sei se prova pra você também, mas me parece que o Adson, quando tiver realmente 100% recuperado, ele é o titular. Eu acho que nem é porque o Garré tá mal, mas é porque o Adson realmente é bem bonzinho, tá ligado? Pro nível do que a gente tem hoje no Vasco, o Adson me parece ser o titular, mas claro, isso vai depender do 100% físico dele, que por enquanto não foi atingido. Enfim, pessoal, com bola rolando, o que a gente vai ter nesse jogo aqui? A gente vai ter, no começo do primeiro tempo, um baita chute do Coutinho, que o goleiro do Sport tem que pegar, e aí, assim, era um jogo esquisito no começo. Agora terminou e a gente ganhou de 3-1, e vai parecer que foi bom o jogo todo, tá ligado? Mas não foi. O começo ali do primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo foi meio esquisitinho ali, e chegamos até ter essa defesa do goleiro no chute bom do Coutinho, mas cara, depois, por volta dos 28, aqui tem uma chance do Barleta, jogador do Sport, e eu printei isso aqui, eu coloquei essa foto só pra pontuar que aos 30 a gente tava mais vendo jogar do que jogando, ou seja, o Sport tinha mais a posse de bola, e aí aquilo, a gente sabe dessa parada, desse jeito do Carille de ser meio retranqueiro, daquela fama de tentar ganhar de 0-0, tá ligado? De não querer nunca propor um jogo muito bonito, e aos 28, que é o que tá aparecendo aqui, é isso que a gente tinha diante dos nossos olhos. O Vasco meio que vendo o Sport jogar, o Vasco permitindo que o Sport entrasse na nossa área hora ou outra, assim, uma parada meio preocupante. Só que aí, quando tem um problema, quando o Vasco não tá jogando o futebol mais bonito do mundo, aparece ele, que sempre aparece nessas horas. Gol, Pablo Verratti. Simplesmente inacreditável esse homem. Olha só, cara, num cruzamento do Coutinho, a bola vem aqui, acaba sobrando pra quem? Pro Garré, o Garré, olha, decide cruzar, o Coutinho de volta, vem de cabeça pro Verratti, com só um toque, como é de costume. A maioria das vezes é um toque de cabeça, mas tem muitas vezes também que é só um toque de pé, foi o caso aqui. Cara, o que se tem pra falar do Verratti que eu já não tenha falado? Pouca coisa, mas não tão pouca assim. O Verratti, ao fazer esse gol, ele se torna o artilheiro do Campeonato Brasileiro de forma isolada. Ele estava empatado com vários outros jogadores. Ao fazer esse gol, ele chega ao gol de número 3. E aí, por que isso aqui chega a ser uma parada? O Verratti, ele é multi-artilheiro. Por que eu falo isso? O Verratti, ao mesmo tempo que é um dos artilheiros da Sul-Americana, ele é um dos vários que tem 3 gols, então lá ele tá dividindo a artilharia, mas ele está entre os artilheiros, ele está entre os caras que tem 3 gols, que são os artilheiros da Sul-Americana, mas na mesma hora, com esse gol aqui, ele se tornava o artilheiro isolado, o único cara com 3 gols, pelo
menos por enquanto, no Campeonato Brasileiro. E assim, vamos combinar que ele não joga num grandioso time, né? Isso aqui claramente não é o Real Madrid. Aliás, o Real Madrid esse ano não vive muito bem. Vamos falar melhor. Isso aqui claramente não é o Barcelona do Hansi Flick. É um time bem complicadinho, para dizer o mínimo. Só que mesmo assim, o Verratti tá lá. Então, o quão bom é o Verratti? Bom, os números nos mostram que se o Vasco não vive muito bem nos últimos anos, provavelmente sem o Verratti, o caos seria ainda maior. Então, assim, o Verratti já dá para ser colocado como ídolo? Eu acho que não. Acho que ainda falta principalmente um título, porque o que define o ídolo? É uma discussão meio subjetiva, tá ligado? O Verratti já é ídolo do Vasco. É meio subjetivo porque talvez para você ele seja, para mim não, para mim sim, para você não. É subjetivo. Agora, o que normalmente classifica alguém como ídolo é um título. É o momento que você percebe que tá, agora de fato esse cara entrou pra história do time de alguma forma mais significante, tá ligado? E o título ainda não veio. Só que assim, se por um acaso vier, e pode parecer, nossa, muito impossível, o Brasileirão não vai vir, isso aí é praticamente certeza, mas quem sabe num campeonato de Copa, numa Copa do Brasil, ou até mesmo na Sul-Americana, onde ele já é artilheiro. Enfim, se por um acaso isso acontecer, e talvez a maior probabilidade diz que não, mas se por acaso acontecer, com certeza é ídolo. Porque o que faz o Verratti, o que já faz, é impressionante. Como eu falei, a gente não pode falar que o Vasco tem dado paz ao torcedor nos últimos anos. Só que de certa forma tem sim. Ano passado a gente terminou em 10º no Brasileirão. Então, que paz é essa que toda hora parece que tem alguma confusão acontecendo? É uma paz que você tem que parar pra prestar atenção pra percebê-la, tá ligado? Só que, se não fosse o Verratti, nem prestando atenção você teria alguma paz pra observar. Porque sem ele, a gente não teria ficado em 10º, a gente não estaria, sei lá, indo até que bem na Sul-Americana, apesar dos pesares, a gente não estaria vencendo mais um jogo de 3, a gente venceu 2 no Campeonato Brasileiro, a pouca paz que se tem é oriunda de Pablo Verratti. Caramba, falei pra caramba e eu falei que não tinha mais nada pra falar, tá ligado? Enfim, multi-artilheiro, artilheiro em 2 campeonatos diferentes. Última curiosidade, tá? O Verratti, com esse aqui, nesse momento, ele chegava ao 3º gol. E aí tem uma curiosidade que um dos outros artilheiros, quem tá atrás dele, quem tem 2, é o Pedro Raul. O quão irônico não é isso? Mas enfim, vamos dar sequência. Lembrando que o Verratti só está hoje no Vasco porque o Pedro Raul esteve e não deu certo. Enfim, dando sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte. Mais um gol do Verratti. É o maior ser humano de todos os tempos, tá ligado? Olha só. O que a gente tem aqui é o seguinte. Numa jogada trabalhada lá pela lateral, o Nuno recebe mais uma vez na frente e o Verratti vai lá e de cabeça faz mais um gol. Mais um gol em mais um só toque e dessa vez de cabeça. O quão bom é o Verratti de cabeça. Vamos tentar trazer mais coisa nova, se é que existe algo que eu já não trouxe. Olha só aqui, pessoal. Vamos falar do quão bom é de cabeça o Verratti. Ele faz mais um gol aqui. E é mais um de quantos? A gente chega a qual número agora? No último jogo que ele fez gol, ele virou o maior artilheiro do Vasco, maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Agora, ele chega aqui, olha só, tá aqui mais um gol dele, eu até anotei, deixa eu caçar aqui entre as minhas anotações. Tá aqui. O Verratti chega a 15 gols desde que ele chegou no Vasco. Desde que ele vestiu essa camisa pela primeira vez, essa é a 15ª vez que ele faz gol de cabeça. Gol de cabeça. Então é o 15º gol de cabeça dele. E aí você pensa, tá, o Verratti tá mais ou menos 2 anos e meio no Vasco. 15 gols em 2 anos e meio é muita coisa ou pouca? E aí eu trago o comparativo de um cara chamado Cristiano Ronaldo. Eu tenho aqui a anotação. Desde que chegou no Vasco, o Verratti fez 15 gols, o Cristiano, ele fez 7 gols a menos do que o Verratti. E olha que o Cristiano vive num time dos melhores de uma liga fraca. Ou seja, ele tá no time bom da liga ruim. O Verratti meio que é o contrário. É triste, mas é meio verdade. Ele tá num time que dá pra gente chamar de ruim, só que numa liga que, em média, é muito melhor do que o time dele. Mesmo assim, ele tem 7 gols a mais de cabeça do que o Cristiano Ronaldo. E eu tô citando o Cristiano Ronaldo aqui porque ele é um dos poucos caras que talvez dê pra gente pensar, pô, será que não existe ninguém no mundo melhor do que o Verratti de cabeção? E se eu tô colocando o Cristiano Ronaldo é porque no Brasil não existe comparação. No Brasil, por exemplo, se você pegar pra ver, quem chega mais perto é o Caleri, que tá bem atrás também. E aí, se você for ver disputas ganhas, não só gols, mas disputas ganhas, o Verratti tem quase o triplo do segundo colocado. É impressionante. Assim, eu tô tentando trazer número pra, sabe, mensurar o que parece ser imensurável. O Verratti é um colosso. É um colosso de cabeça. É um colosso. Agora, existe a parada da suposta falta. E aí eu vou te falar bem a sinceridade, tá? Eu vou tentar tirar o lado do torcedor da frente aqui. Eu acho que foi.
Assim, o comentarista especialista de arbitragem da Globo, ele diz que acha que foi também. Essa câmera aqui me parece muito uma mão na cara. E aí, talvez a arbitragem tenha errado de forma favorável ao Vasco. Então, se você quer meu comentário sincero e sensato, eu vou te falar que eu acredito que foi falta. Se você quer o que eu achei sobre a não marcação, que bom. Que bom, tá ligado? Então assim, talvez não tenha sido mesmo não. Eu tenho a impressão que foi sim, que era pra ter sido um gol invalidado. Mas o juiz não teve a mesma impressão que eu. Então muito obrigado, Wilton Pereira Sampaio, por discordar de mim. É nóis, tamo junto, um forte abraço. Na sequência, senhoras e senhores, a gente tem um intervalo e cara, o Vasco não ia tão bem, mas o Verratti vai. O Verratti, ele meio que passa um pano na cagada que eu acho que o Carille tá fazendo, tá ligado? Se você olhar o placar e pensar que tava 2-0, você tem talvez a impressão de que o Vasco estava jogando muita bola. O Vasco estava muito bem. E não, o Vasco não estava tão bem assim não. Se você quiser, de novo, vamos entrar em números. O Vasco tinha 6 finalizações contra 7 do Sport. Ou seja, quem finalizou mais foi o time rival. E a posse de bola era 55 pro Sport e 45 pro Vasco. Ou seja, o Vasco tinha menos posse de bola. Eu acho que assim, o Carille, ele não tem um rendimento tão bom, só que ele se esconde atrás de um cara que tá em estado de graça, que tudo dá certo com ele. Novamente eu falo isso aqui, tá ligado? Talvez você não tenha visto o meu vídeo reclamando lá os vídeos passados do Vasco. Novamente vou tocar nesse ponto para caso você não tenha visto. Que bom que a gente tem o Verratti. Porém, a gente é muito dependente dele. Se Deus o livre, esse cara machucar ou, sei lá, ficar por algum motivo fora, o Vasco não joga bola. O Vasco só sabe caçar o Verratti. Então, que bom que a gente não Verratti. Mas se por um acaso a gente deixar de ter, seja lá por qual for o motivo, acabou o time do Vasco. Eu não consigo ver o Vasco jogando bola sem ser tendo o Verratti ali no campo. Enfim, dando sequência, o que a gente vai ter no segundo tempo é o Sport chegando bem, bola no travessão, quase gol dos caras. O que assim, o Vasco tá ganhando de 2-0, mas o Vasco não vive uma tranquilidade. O Vasco, mais uma vez, não consegue terminar um jogo sem tomar gol. Ele normalmente só não toma quando joga lá com o Puerto Cabello, que é um time muito, mas muito fraco. O Vasco parece ter um problema defensivo bem gritante. Aqui, por sorte, não foi gol. Foi no travessão e talvez se esse gol que acontece, o cenário tinha sido outro, talvez a gente até não tivesse ganhado. Mas ganhou de 2 gols de diferença, mas nesse momento aqui seria 2-1, depois teve 2-2, teria, né, o 2-2, e talvez o cenário fosse outro, mas talvez, não aconteceu. O que importa é que a gente saber que o Vasco dá essas brechas. E aí, cara, é aquilo que eu falei com vocês, tá aqui o Carille meio com cara de bosta, hoje a gente ganha, e que bom, vamos comemorar, mas na mesma hora, se parar pra analisar mais friamente, cara, se não existe o Verratti nesse time. E é até engraçado uma coisa, acho que eu separei aqui também. Vamos ver se tá logo na sequência aqui. Tá aqui sim. Mais uma vez, o Verratti faz questão de ir comemorar com o Carille. Então, aparentemente, o dono do nosso time, que é o Verratti, o nosso melhor jogador, o nosso homem número 1, ele apoia o treinador. E eu tô com uma leve desconfiança que ele tá fazendo ele tá cometendo um erro. Eu não sei se o Carille é alguém digno de apoio, tá ligado? Mas eu torço para que a minha análise esteja errada e a do capitão do meu time esteja certa. Vamos torcer para que isso seja verdade. Mas eu tô olhando o que o Vasco do Carille tá fazendo e eu não tô muito convencido, não. Enfim, mas para dar sequência, cara, o que a gente vai ter depois é o gol contra. Olha só, um cruzamento na área. O Hugo Moura faz sei lá o que e a bola vai contra. E aqui ele fica com cara de tacho, fica tipo sem graça e tal. Um gol contra muito esquisito. Mais uma vez, falha defensiva do Vasco. Se um não falha, o outro falha, tá ligado? Assim, é uma coisa meio esquisitinha. Como eu falei, o Vasco tem problemas defensivos. Mas não vamos parar por aqui, porque depois entra o Adson, entra o Jair. Jair que ficou em algum jogo para trás e sem ser relacionado, hoje entra. E o Jair eu nem vou muito comentar. O Adson, pra mim, quando tiver recuperado, e se conseguir se recuperar de fato, o Adson é titular. O Adson entra bem mais uma vez. Gosto do Adson. Na sequência, a gente tem também a entrada do Payet para a saída do Coutinho. Eu já venho falando e eu vou frisar aqui mais uma vez. Temos mais um jogo que o Coutinho não faz gol, mas mesmo assim eu acho que a gente tem motivo para ficar satisfeito com a atuação do Coutinho. O Coutinho até então, ele vinha sendo um cara que, cara, só dava para elogiar no dia que ele marcava, tá ligado? Que ele fazia gol, ou então que ele dava uma baita de uma assistência. Hoje nem foi exatamente o caso, mas mais uma vez ele joga bem. Que bom. Aparentemente ele tá pegando, sabe, a frequência do time ali, ele tá pegando a rodagem, ele tá entrando no mesmo ritmo que o resto do time. Que bom. E aí, se ele tá saindo, é pra entrada do Dimitri Payet.
Payet, que a gente não sabe se vai ficar. Cara, extracampo, aquele bagulho da mulher lá. Meu Deus do céu, agora saiu o boato que o Payet até pediu pra se casar com a mulher. Assim, tem toda uma treta acontecendo. Se eu for explicar tudo isso aqui, a gente vai virar o TV Fama falando de relacionamento alheio, tá ligado? Eu só sei que a gente não sabe se o Payet vai ficar. Mas hoje ele entra bem. E sai dele, dos pés dele, uma boa assistência, talvez meio na cagada, talvez não, pro gol do Ryan, que a gente ainda chega lá, mas hoje entra bem o Payet. Agora, é o suficiente pra gente defender a permanência dele? Sinceramente, eu não sei. Mas hoje, pela terceira vez, entra bem o Payet. Vamos dar sequência, porque depois a gente tem... Cara, o que é isso aqui? Ah, polêmica do suposto pênalti. A bola vem e bate aqui, ó, na mão. Cadê? Vai bater no braço do João Vitor. Cara... mais um ponto polêmico de arbitragem. Eu vou falar o seguinte... Talvez tenha desviado nesse cara aqui, e aí a arbitragem pode ter entendido que, sabe, desviou em um e por isso aí... Talvez, não sei. Eu fiquei com a impressão, mais uma vez, de que talvez fosse pênalti isso aqui. Eu não prestei atenção na hora, o que falou o especialista da Globo. Eu me distraí no momento que eu tava meio que comemorando que não deram nada. Mas eu fiquei também com a impressão que poderia ser marcado. Eu não tenho certeza, pra ser bem sincero. Eu não tenho certeza. Mas a impressão é que, tipo assim, sabe aquele lance que você acha que... Eu acho que vai dar merda. Acabou que não deu. Então, no mínimo dois momentos bem polêmicos a gente teve. Se houve erro de arbitragem hoje a arbitragem errou em nosso favor. Que bom, né? Também não é pra sofrer todo dia não, porra. Que isso? Eu tô aqui pra só sofrer nessa vida. Enfim, mas talvez tenham havido dois erros aí favoráveis a gente. Então fica aqui o comentário se você veio aqui pra saber do ponto de vista de você, torcedor do esporte. Talvez a sua reclamação faça sentido. Mas que bom que é só a sua reclamação, não foi marcado nada. Vamos seguir. Enfim, fui sincero aqui. Na sequência, agora sim, gol do Ryan. E esse gol também nos mostra algumas coisinhas, tá? Olha só, esse gol aqui, num passe que veio do Payet, o Ryan coloca a bola na frente, entrando pela beirada do campo e não centralizado igual o Verratti. Pela beirada do campo, ele faz o que ele faz de melhor, corre, coloca na cara do goleiro, chuta, faz o gol. Talvez esse gol aqui nos mostre o que a gente normalmente fica em dúvida. O Ryan é um jogador de beirada ou a gente aproveita o fato dele ser alto, porque ele é alto, tá ligado? E coloca ele como substituto do Verratti no meio da área. Ele aparentemente é um jogador de beirada que é veloz e isso é o que ele tem de melhor. Talvez esse gol nos prove isso, tá ligado? Muitas vezes ele entra ali tentando ser o Verratti 2 pra ficar na área, pra, sabe, fazer o pivô e tal. E, cara, não, eu acho que é pela beirada que se tem o melhor dele. Gol aqui, assistência do Payet. E aí, pra finalizar, o que a gente vai ter? Comemoração do Carille, altos e baixos. O Vasco, que bom que vence por 2 gols. Eu acho que talvez o placar é melhor do que o jogo mostrava, é melhor do que a gente merecia, mas como eu já falei, nós já sofreu muito nessa vida, dá uma sortezinha aqui e ali faz parte. Olho ainda na atuação do Carille. Olho no que o Vasco do Carille tem entregado. Ainda não me convence, tá ligado? Mas que bom que no terceiro jogo do Brasileirão a gente tem 2 vitórias e só perdemos quando o time era praticamente todo reserva. Que bom. Mas ainda tô atento ao Carille. E o Verratti no alto, no baixo, no médio, o Verratti é surreal. É nóis, muito obrigado por assistir.